Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-la. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos esse processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né? Eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, é que nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo, a vida me oferece peças que se encaixam, mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida, olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Não é? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos, é a mesma coisa que você jogar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável. Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você jogou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui. O desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria.
que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Veja bem, quando você olha para a história, para as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades. Não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Aconchegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro, e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu, eu sei, é duro viver a traição. Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento. Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu, é aquela palavra que chegou no seu ouvido que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peças sem encaixe. Eu tenho. Todo mundo tem. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender. O resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer,
que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim. Que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você. Que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrir. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa os seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades: viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema, volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça que as riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu coração. Não tem nada mais bonito do que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. As primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando. E exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias. Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração que conquista. Eu desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar.
Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. E isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois que ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amar. A Teresa escreveu, eu achei interessante esse questionamento da Teresa, porque eu acho que ele vai servir para todos nós. É uma questão que muitas vezes ela é recorrente. Já encontrei muita gente conflituada por causa disso. Padre Fábio, eu sempre agradeço a Deus por uma graça que eu considero ter alcançada. Há muitos anos eu venho pedindo e há alguns anos obtive. Mas por minha fraqueza, às vezes, Padre, eu sinto que eu perco a totalidade da mesma graça, daquela que eu disse ter alcançado, e volto a cometer o mesmo erro. O erro que cometo, Padre, é contrário à graça que eu já alcancei. E isso me deixa arrasada do ponto de vista espiritual. Por que fatores externos, Padre, atingem tanto o meu interior, fazendo-me fraca e fazendo-me pecar novamente? Como posso manter-me na graça alcançada? Peço sua bênção e agradeço. Mas ela apresentou uma questão muito interessante, que na nossa vida espiritual precisa ser bem entendida. Quando a gente faz um propósito de alcançar um resultado, que nós chamamos isso de graça, né? Porque o que é a ação de Deus na nossa vida? É uma ação gratuita, não passa pelo merecimento. Deus concede as graças a todos nós humanos, mesmo quando nós não merecemos. E essa expressão, eu alcancei uma graça, a gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas não compreendem bem isso, né? Eu me lembro que quando a minha mãe usava essa expressão, ela estava dizendo a algo muito especial que ela tinha pedido a Deus e que de repente ela percebeu o que estava acontecendo, não é verdade? Alcancei uma graça. Pedi a Deus então a graça de não ter ciúme ou de deixar de odiar aquela pessoa que é tão difícil para mim. E de repente senti que o meu relacionamento ficou mais leve, eu não estou odiando tanto mais e de repente aquilo foi passando, alcancei a graça. Mas lá pelas tantas, aquele ódio que estava adormecido dentro de mim, vem para fora. Não é esse caso, não sei do que se trata, aonde é que a Teresa está caindo, mas a gente precisa saber que toda graça alcançada precisa fazer uma espécie de manutenção dela. Não é? Por quê? É muito simples de entender. É porque todo dom que Deus nos dá está sempre amarrado numa tarefa. Por quê? Porque Deus cuida de nós. E quem cuida não dá as coisas sem que ela faça a sua parte. É para saber valorizar o que recebeu. Não é assim? A gente não ensina para os filhos da gente que o sacrifício que a gente faz é para a gente saber o valor das coisas? Pois bem, eu recebo a graça de estar vivo. Eu não paguei nada para estar vivo. Eu recebi de Deus este dom. Aí eu preciso fazer a minha tarefa de viver bem essa vida que eu recebi, para que essa graça seja realmente vivida e experimentada com plenitude. Toda vez que nós tentamos fazer uma superação na nossa vida, experimentando essa graça de Deus que nos motiva a ir para frente, desse Deus que nos alivia os fardos, a gente precisa descobrir
que nesta atitude de receber, tem também uma atitude de cuidar. Eu recebi a graça. Então eu acabei de fazer uma confissão. Eu recebi a graça de ser perdoado lá pelo sacerdote. Eu saio daquela confissão e vou viver. Não adianta nada eu levar essa graça sem saber que ela tem que ter repercussões na minha vida. O pecado vai continuar sendo para mim uma possibilidade. Porque Deus não vai me livrar das tentações. Deus não vai me livrar das situações difíceis. Porque Ele não pode me infantilizar. Ele me prepara, Ele me concede a graça, e depois eu preciso dar um jeito de administrar as minhas dificuldades para que eu não perca a graça alcançada. Isso é muito interessante, gente, porque coloca a vida cristã dentro de um contexto de muita maturidade. A proposta de Deus para a nossa vida é uma proposta madura. Eu não posso acreditar que Deus vai livrar o meu coração de sentir ódios. Isso é mentira. Deus vai me dar a consciência, Deus vai acender a minha luz aqui, na minha cabeça, no momento em que eu estiver vivendo o ódio, no momento em que eu estiver tendendo a fazer uma maldade, por causa do ódio que eu sinto, tendendo a agredir alguém, a retirar a paz de alguém, a luz da minha consciência vai me acusar, vai me iluminar, para que eu tenha condições de olhar para aquilo que eu estou pretendendo fazer e descobrir que ali não é o melhor caminho e aquela atitude não é a melhor que eu posso ter. Aí você descobre que essa graça, quando auxiliada pela tarefa humana, gera santidade de verdade. Não é? Quando o ser humano faz um esforço para ser melhor, essa graça de Deus cresce e cresce em abundância na nossa vida. Agora, quando eu negligencio a tarefa que eu tenho para ser melhor, para fazer as coisas de um jeito correto, eu corro o risco de prejudicar a graça que eu alcancei. A gente não pode cair nessa tentação de pensar que a graça alcançada já é definitiva. É igual a saúde, minha gente. Quantos de nós passam por problemas de saúde, quase morre? Eu conheço muita gente que passou por câncer muito sério, passou por um câncer que quase a vitimou, e de repente o tratamento deu certo, os médicos acertaram, a graça de Deus, que já estava derramada sobre nós, encontrou essa ação humana, o cuidado na hora certa, detectou no momento exato, e a pessoa foi considerada curada. Aí depois que a pessoa está curada, ela começa a viver esquecendo que ela recebeu o dom, a vida, a cura. E que depois daquela cura, ela precisa administrar melhor ainda a sua saúde para favorecer que a graça de Deus, naquela cura que aconteceu, possa continuar acontecendo, né? Não podemos isolar o acontecimento da continuidade. Então tudo bem, Deus me deu a graça de ser curado, Deus me deu a graça de uma vida nova, de repente eu escapei de um acidente terrível, sério, então vou administrar melhor a minha vida agora, vou correr menos, vou cuidar um pouco mais de mim. Aí sim, a graça que já nos foi dada encontra uma consciência humana iluminada, consciente de que precisa trabalhar no dia a dia, de um jeito tal que favoreça aquilo que Deus nos deu. A administração da saúde é um exemplo muito simples, mas é bastante revelador a respeito disso. A saúde é uma graça. Deus me deu a vida, então eu agora vou administrá-la da melhor forma. Vou ser consciente, né? Vou fazer de tudo para manter a minha saúde, para poder envelhecer com dignidade, para poder ter um dia a dia saudável. Mas veja bem, Deus não vem aqui viver por mim. Deus não vem fazer as minhas escolhas. Quem faz essas escolhas sou eu. E as minhas escolhas podem favorecer ou não a presença dessa graça na nossa vida. O pecado será sempre um desafio para todos nós. Vai estar sempre ao nosso redor. Deus não pode nos livrar dessa experiência. Volto a dizer, senão Ele estaria nos tratando como se fossem infantis. Não.
fazer essa graça de Deus permanecer em nós, para que a gente viva na graça, é uma expressão de São Paulo. A vida na graça é uma vida de esforços, de lutas e de sacrifício. Porque ninguém pode negligenciar o dom recebido de Deus, ninguém pode achar que o dom recebido já está garantido. Não. Nós precisamos fazer no nosso dia a dia, a parte que nos cabe para que essa graça de Deus continue manifestando-se em nós. A luta é de todo dia, toda hora. Ninguém nos prometeu que seria fácil, mas ao mesmo tempo temos a certeza de que Deus está sempre com a gente, sobretudo no momento da nossa fraqueza. Assim como a mãe tem uma facilidade de amar o filho, sobretudo no momento da doença, ela ama o tempo todo. Mas no momento da doença, o amor é redobrado. O sacrifício pelo filho é redobrado. A mesma coisa Deus com a gente. No momento que a gente está mais fragilizado, o carinho, o cuidado de Deus, eu tenho certeza disso, é redobrado. Porque Ele sabe da nossa necessidade. Agora, se a gente está fechado, é possível que a gente nem perceba a manifestação desse carinho. Se a gente não faz o nosso esforço no dia a dia, a gente corre o risco de nem perceber que esse amor está nos amando. A gente precisa abrir os olhos para isso, né? Preparar a nossa alma para a vida mística. Esse é um desafio dos nossos dias, minha gente. Nós corremos o risco de ficar brutalizados. A vida tem ficado muito bruta com a gente. E se a gente permite esse movimento de brutalização, a gente vai perder a sensibilidade de identificar essa presença de Deus na nossa história. Nós não podemos permitir que essa vida moderna, cheia de possibilidades de comunicação, essa vida muito virtual, ou essa vida dura mesmo, de muita violência, de muita agressão, de muito desrespeito ao ser humano, venha brutalizar a nossa alma e desprepará-la, quase que impossibilitá-la da vida espiritual, que é sempre uma opção muito difícil de ser feita nos dias de hoje, porque a vida hoje nos estimula o tempo todo para viver para fora. É impressionante como hoje a gente encontra gente que vive para fora o tempo todo, que tem muita dificuldade de fazer a experiência da vida interior. E essa é muito necessária. Obrigado pela sua companhia. Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu, e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso. E a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio, voltar a acreditar que Deus acredita na gente? Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus, mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador,
mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você, deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou, vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho, as cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. E quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade.
que nos permita a verdade pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões, mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala, pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê? Fazendo o quê e com quem? Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo, vai transformando as estruturas por onde você passar. Nós somos todos necessitados dos rituais que nos purgam, não é verdade? Todos nós.
Em algum momento da vida a gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa aliviar o que nos pesa, o que nos amedronta. A religião nos oferece isso. A religião nos oferece muitas e muitas oportunidades de fazer com que a gente possa purificar o que está nos pesando, o que está nos amargurando. A gente reza, a gente encontra outras pessoas, a gente canta, a gente louva. Mas nós precisamos de outros rituais além dos religiosos. Aliás, existem pessoas que não conseguem nem viver dentro das religiões o processo da purificação, tem mais facilidade de viver em outras situações. Quando nós estamos à mesa, por exemplo, eu sempre digo, muito mais do que matar a fome do corpo, o que nós precisamos é matar a fome que nós temos uns dos outros. É a oportunidade que a gente tem de sentir com o outro, de viver com o outro, de aliviar a nossa angústia, a nossa dor, porque aquele que está diante de nós nos proporciona isso. As religiões deveriam nos ensinar a consciência do momento presente. As religiões orientais são muito atentas a isso. Lamentavelmente, o nosso cristianismo ocidental, ele é muito disperso. Nós não temos muito o hábito do silêncio nas nossas missas. A gente sempre preenche com alguma coisa, A gente não suporta o silêncio. Se a gente sai, se de repente se estabelece um silêncio entre nós, dá um desconforto, e a gente tem que preencher com alguma coisa, ainda que seja fútil. Quando, na verdade, o silêncio também é um estado de presença e também é uma comunicação. Estar atento àquilo que você está vivendo. Sabe que um dos maiores prejuízos que nós temos como humanidade, isso foi sendo construído aos poucos, não somos por acaso, não ficamos assim da noite para o dia. Depois das muitas revoluções industriais, e aquela principal que aconteceu na Inglaterra, quando nós modificamos a nossa maneira de produzir o que nós consumimos, quando a produção deixou de ser artesanal e passou a ser em série, nós fomos crescendo cada vez mais e multiplicando gerações de pessoas ansiosas. A gente não tem mais paciência de esperar nada. A produção em série acelerou todo mundo. Os nossos resultados são muito rápidos, tudo muito rápido. E a ansiedade é justamente esse sentimento que me priva de estar aqui onde eu estou. Ou eu estou muito no passado, lamentando ou sofrendo pelo que acabou, ou eu estou no futuro, tentando ter um controle da vida que eu nem sei se vou viver. Quando, na verdade, o momento presente é a única realidade que de fato temos. Mas é isso. A gente ter a oportunidade de saber. Olho para o passado, olho para o futuro e preciso ter esse entendimento. Onde é que eu quero estar? E outra, e ter coragem também de viver esse tribunal diário. Às vezes a gente fica pensando que o tribunal definitivo após a nossa morte. Não. É interessante vivê-lo todos os dias. Todos os dias a gente precisa erguer esse tribunal, e nele nós somos réus, juízes, promotores, advogado de defesa, todos os papéis a gente vive. Em última instância, quem nos dá a condenação não é o outro, somos nós. Eu acho que essa é a pergunta que Deus vai nos fazer. Valeu a pena ser quem você é? Valeu a pena ser quem você foi? Se alguém pudesse pegar você pela mão, fala, eu vou te dar direito de ir a um lugar e encontrar alguém que você tenha a oportunidade de ser quem você é. Às vezes nós damos sorte de ter isso dentro de casa. Às vezes o vínculo do sangue evoluiu para uma grande e fecunda amizade e a gente consegue ter uns com os outros dentro de casa. Um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, mas nem sempre.
O vínculo sanguíneo não é garantia de intimidade, infelizmente. Mas aí Deus vai nos dando a oportunidade de sermos uns dos outros através do vínculo da amizade, que na minha modesta opinião é o vínculo mais aprimorado do amor. Eu acho que a amizade é o último estágio de todo grande amor. Observe, você que é pai, como é bom no momento certo você fazer a distinção. Pronto. A partir deste momento, meu filho, você navega sozinho. E eu tenho o direito de ser só seu amigo. É um crime você querer ser amiguinho do seu filho no momento que ele precisa do pai. É um crime. Aliás, é um crime que nós estamos cometendo muito nos dias de hoje, porque a gente quer ser amiguinho dos nossos filhos. Não. Filho, filha, até uma determinada idade, até a autonomia e o juízo estarem estabelecidos, você precisa ser aquela voz que vai dizer o que é certo, o que é errado, senão se perde tudo pelo caminho. Mas depois não. Depois de um tempo você descobre que agora já não existe mais a obrigação da paternidade, da maternidade, e que você tem o direito de gozar de uma grande amizade com seus filhos. E também é lindo quando você percebe que seu filho procura você não porque você é mãe dele, ele procura porque você é amiga dele. É aí que você sabe que venceu na vida. Quando você cumpriu as fases da paternidade e da maternidade, e você descobre que depois de todas as obrigações cumpridas, vocês são amigas que têm prazer de estarem juntas. Não é bom? Ou então no casamento, depois que passa a fase dos calores, que tudo passa. No início não, é um fogo danado. E faz bem, o fogo precisa existir enquanto der tempo, viu? Faça de tudo para o fogo ficar um bom tempo na sua vida. Mas depois, você vai olhar aquele homem deitado com aquele pijama de flanela horroroso do seu lado. Que ninguém fica bonito de pijama de flanela. Tem que amar demais para achar bonito. Não é verdade? Você olha para aquele traste, aquilo ronca igual um porco. E você... Meu Deus do céu, não era assim quando eu conheci. Mas você sabe que do seu lado está um grande amigo, que você não troca por nada nessa vida. Porque quando a gente descobre um amigo, a Sagrada Escritura já nos diz, você não descobriu uma pessoa, você descobriu um tesouro. E hoje, se eu pudesse ser tomado pela mão, sabe quem eu queria encontrar? O meu pai. O meu pai morreu, eu ainda era menino. Eu tinha 16 anos quando ele foi embora. Meu pai morreu jovem. E ele queria tanto que eu desse certo na vida. Ele se esforçou tanto para que eu desse alguém na vida. Para que eu fosse um homem de valores. Não um homem rico, não um homem poderoso, não. O que meu pai sempre olhava e queria de mim é que eu fosse um homem bom. Só isso. Eu não sei se já sou. Ah, mas como eu gostaria de que alguém segurasse na minha mão e me levasse para encontrar-me com ele. Depois de tanto tempo. Eu ter a oportunidade de olhar nos olhos daquele homem e agradecer. Ô Pai, obrigado, porque no meu coração o Senhor é uma lembrança bonita. O Senhor passou pela minha vida e só deixou saudades boas. Você me levaria para ver meu pai? Levaria? Eu também levaria você para ver quem você quisesse nessa noite de hoje, para ajudar a ressignificar a vida, para ajudar a sangrar o que lhe pesa, para ajudar a chorar o que precisa ser chorado. Sobretudo por causa dessa frase, eu vivo para consertar. E não reclamo não, porque eu compreendo
a minha oportunidade de ser e estar no mundo sempre como uma oportunidade de reparação. Se os outros odeiam, eu não quero ser mais um que odeia. Se o ódio tem sido uma linguagem tão fácil, eu não quero me utilizar dela. Se o mundo tem sido injusto, eu faço de tudo para não ser. Porque eu acredito que o Evangelho, ele se transforma numa realidade em nós à medida em que essas células vão crescendo. Porque à medida em que nós nos transformamos em um agente que transforma, que não se conforma às estruturas que estão aí, pecaminosas, muitas vezes diabólicas, quando nós não nos conformamos a elas, nós nos transformamos em agentes que vão multiplicando as mudanças, assim como Jesus fez. Jesus foi passando pelo mundo e foi conquistando alguns corações. E não foram muitos. Às vezes eu fico pensando em tudo isso que o cristianismo se tornou, na grandiosidade que o cristianismo se tornou no mundo, e eu fico pensando que o Calvário só tinham 3 pessoas. Não começamos grandes, não. Começamos proibidos, começamos traindo, começamos não sendo fiel, começamos não ficando até o fim. Portanto, hoje, na oportunidade de ser quem somos, nós voltamos no tempo, somos olhados por Jesus e recebemos dele essa boa e feliz oportunidade de transformar as estruturas que estiverem diante de nós. Esse mundo pode ser muito melhor no dia que eu e você decidirmos que seremos melhores. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, há uns 4 anos, que foi quando eu fiquei praticamente sem sair da cama uma semana, com um desejo enorme de ir embora dessa vida, sem nenhuma vontade de ficar, sem nenhum motivo para continuar. Acumulei 2 doenças muito difíceis no mesmo momento: síndrome do pânico e depressão. Não me sinto curado não, confesso. Estou aqui administrando. É uma luta diária. Graças a Deus, tomo só um comprimidinho de noite só. Não tenho mais as medicações pesadas que eu tomava antes. Hoje procuro fazer de tudo para que a minha vida seja saudável, para eu viver bem. Me envolvo com os problemas até no limite que eu acho que é justo para mim. Mas naquele momento, eu retirei uma lição para a minha vida toda. É muito difícil, é muito triste viver aquilo. E a primeira tentação que a gente tem é de pensar que o outro pode nos retirar daquilo. É impressionante como nós achamos que os outros podem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Foi difícil entender. Foi muito difícil perceber que eu teria que passar aquilo. E por mais que as pessoas estivessem do meu lado, segurando as minhas mãos, sozinho eu teria de atravessar aquele mar. É como morrer, minha gente. Por mais que alguém esteja segurando a nossa mão, vamos morrer sozinhos. A morte é extremamente solitária. Da mesma forma como nascer também é solitário. Alguém ajuda a parteira ou o médico, mas nascer pelo processo natural é extremamente doloroso para a mãe e para o filho. A gente é literalmente expulso de dentro de um lugar extremamente agradável, que não nos falta nada. De vez em quando o desespero vem, é saudade do útero. É. Alguns processos são extremamente solitários. E não é que o outro não possa ou não queira, é limite. É um limite que se estabelece. Este caminho é meu. E por mais que alguém esteja segurando aqui do lado,
quem fará são os meus passos. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade. Eu vejo os bastidores. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. É lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade. Fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: Padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, Padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher, pela coragem dela, que é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, né? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra. Eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. Que aquela mulher com aquela coragem de dizer: eu não consigo dizer não ao álcool, Padre. Minha gente, eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção, conhecemos pessoas que estão na mesma situação. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele.
O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou, porque não tem gente como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha, pode observar. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você? Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais, sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem, para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui, no meu coração, eu não aceito que a morte entre. Que preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. É levar amor, é levar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Sentir o desejo, o coração em movimentos que faz com que eu tenha a coragem de me aproximar daquele que sofre e amá-lo, e querer que ele se liberte, que ele saia daquela condição de escravo. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade, mas queira mesmo, queira de verdade. Queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Você decide por você, você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva.
Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Deus ama você, meu irmão. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. Não se demore com os que estimulam sua insegurança, com os que instrumentalizam sua fragilidade. Cerque-se dos que estão comprometidos com sua evolução, porque a qualidade da vida emocional depende dos que escolhemos andar ao lado. Às vezes é muito fácil a gente se acostumar com uma ambiência emocional desfavorável. O que é uma ambiência emocional? As pessoas que de alguma forma nos influenciam. Quem faz parte da sua ambiência emocional? Aqueles cuja palavra pesa sobre você. Aqueles cuja opinião é importante para você. Aqueles que você, no dia a dia, divide a vida, seja no trabalho, seja na vida emocional, seja na família. Às vezes nós nos acostumamos com uma ambiência emocional desfavorável. É aquela pessoa que nos critica o tempo todo, parecendo querer o nosso bem. Não. Crítica em excesso nos fragiliza. E a gente identifica facilmente quando uma crítica está a nosso favor. Às vezes a pessoa nos critica com desdém, com satisfação, de nos diminuir, de nos humilhar, e quer que a gente acredite em sua boa intenção. Não é assim que funciona. Quando alguém está comprometido com a nossa felicidade, com a nossa evolução, nós percebemos a diferença na maneira como ela nos critica. É uma crítica envolvida em tanto amor, em tanto cuidado, que nunca nos ofende, por mais que nos desinstale. Às vezes a crítica do outro nos desinstala, mas não nos ofende. E às vezes a crítica somente nos ofende. E ao invés de nos motivar a ir além, ir adiante, não, ela nos paralisa, porque nos coloca num estado emocional que não favorece o crescimento. Portanto, fique atento. Só dê ouvidos a quem te ama. Só preste atenção, só ouça os que de fato estão comprometidos com o seu crescimento. Eu sei que às vezes um resultado da perturbação emocional em nós é a nossa incapacidade de reconhecer o que precisa ser modificado. Você pode observar que toda vez que nós estamos emocionalmente perturbados, nós perdemos muita capacidade de perceber o que nos faz mal. Aliás, é até uma consequência do pecado em nós, né? Parece que tudo vai ficando mais volumoso. Quanto mais a gente peca, quanto menos condições a gente tem de sair do pecado, mais o pecado vai construindo as suas moradas dentro de nós. E as moradas do pecado, elas nos dinamitam.
ela faz um efeito contrário. Nós habitamos o pecado, mas ele tem o poder de nos expulsar de nós. A gente sabe que na psicologia, terapia é um processo de reintegração do ser humano consigo mesmo. É o primeiro passo da terapia. Uma boa terapia vai nos deixar mais integrados em nós. O que é ser integrado? É você ter consciência das suas fragilidades, das suas possibilidades, e você saber articular, você saber lidar bem com você. Para isso que a gente faz terapia. Os psicólogos, os psiquiatras, eles são especialistas de, por meio de uma conversa ou até uma medicação, que às vezes falta a química do bem-estar em nós, que nos prejudica em lidar com a gente. Então, esses profissionais, o padre, o pastor, os líderes religiosos, quantos já conseguiram trazer harmonia ao seu coração? Por quê? Eles modificaram a maneira como você pensava e como você sentia. Eles lhe ajudaram, por meio da palavra, expulsar ou destruir as habitações que você construiu para aquilo que no seu comportamento. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra muito pouco, por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência. Que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel, tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus este lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se Ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né,
um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa. Pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. Há poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas: convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém,
mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nessa mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade Beuniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou.